Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um estudo. Hoje nós daremos continuidade à série de estudos que iniciamos terça-feira passada, cujo tema geral é a verdadeira felicidade, baseado nas beatitudes ou bem-aventuranças do Sermão da Montanha, bem no início, na introdução do Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5. Ok? Hoje nós estudaremos a felicidade dos que choram. Dando continuidade, semana passada estudamos a nobreza dos pobres de espírito, né? E hoje nós iremos expor o versículo 4 do capítulo 5 de Mateus. Então convido você a abrir Mateus capítulo 5, versículo 4. E assim diz a palavra do Senhor: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos orar? Gracioso e bondoso Deus, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Estamos diante da Tua palavra e suplicamos que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. No filme A Procura da Felicidade, que é inspirado na história real de Chris Gardner, Chris é no filme interpretado por Will Smith, cuja história o mostra chegando ao fundo do poço, numa crise financeira terrível em que ele havia adentrado, que culminou também com o fim de seu casamento. E Chris foi despejado de casa, passou a dormir em abrigos, e ainda tinha a obrigação de cuidar do seu filho, que no filme tinha 5 anos, embora na história real ele era bebezinho ainda, né, de colo. O fato é que em uma jornada épica, Chris consegue o seu objetivo, né, consegue um bom emprego. E esse momento ele é marcante na vida do personagem, né, porque ele sai então do escritório para a rua e vai ao encontro do seu filho. E ele vai ao encontro do seu filho só para compartilhar aquele momento. No entanto, o que comove nessa cena é como as lágrimas chegam aos olhos do personagem interpretado por Will Smith. Mas, embora chegando aos olhos, as lágrimas não descem. Elas não caem. Mesmo nesse momento, Chris segura o choro, ainda que inconscientemente, talvez. O fato é que mesmo em um momento onde o choro seria legítimo, onde o choro seria aceito, o seu instinto natural é de segurá-lo o máximo possível. É de segurá-lo, é de não chorar, é de não demonstrar fraqueza. Queridos, essa história ela nos lembra de uma triste realidade que nós vivemos. Nós vivemos na geração dos olhos secos. Nós procuramos evitar o choro de qualquer maneira, pois a vida ela já é lúgubre demais, né? Já é lúgubre o suficiente. Não parece fazer sentido deixar a vida ainda mais gris, ainda mais cinza, né? Fazendo isso, permeando a vida com lágrimas. Não faz muito sentido. Nós devemos fugir da tristeza de qualquer maneira. Nós vivemos na época do stand-up comedy, dos memes engraçados. Então chorar definitivamente não está na moda. Pois bem, contrastando isso, a Escritura afirma que a verdadeira alegria e o verdadeiro contentamento escorre pelos olhos de mulheres e de homens contritos que reconhecem os seus pecados e se angustiam por causa deles. A Escritura também fala que faz parte da nossa caminhada chorar quando a lei de Deus é quebrada por nós ou por outros. Sobretudo, a Escritura afirma que Cristo enxugará os olhos daqueles que choram. E que mesmo aqui, nós já recebemos parte do consolo que nos aguarda. Chorar é parte da nossa caminhada. Aliás, chorar é parte da nossa alegria. Ok? E é interessante como somos ensinados nessa verdade pelo simples fato de que nós choramos não apenas quando estamos tristes, mas choramos também de alegria. Ok? Então, apenas fazendo uma breve contextualização,
A semana passada nós vimos que o sermão da montanha, o sermão do monte aqui, do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é particularmente dirigido aos seus discípulos. Ele sobe ao monte, os discípulos se aproximam e ele passa a ensiná-los. Ok? Embora as multidões estivessem ao pé do monte, né, que não era tão alto assim, e as multidões estivessem ouvindo o Senhor Jesus Cristo, ao ponto delas se maravilharem com a sua doutrina, porque Cristo não ensinava como os escribas e fariseus, mas ele ensinava como quem tinha autoridade. Você pode constatar esse fato lá no final do Sermão da Montanha, no capítulo 7, versículo 28 ao 29, onde as multidões ouviram o sermão de Cristo. Mas no versículo 1 e 2 do capítulo 5, nós vemos então as multidões ficando à parte e apenas os discípulos se aproximando de Cristo. Tanto Mateus 5, versículo 1 e 2, quanto Mateus 7, versículo 28 e 29, mostram duas realidades presentes ali. Cristo ensina diretamente os seus discípulos e as multidões escutam. Ok? Também nós vimos ali, semana passada, que esse sermão, que inclui aqui essas beatitudes, né? Isto é, essas bem-aventuranças, esse sermão é dirigido para todos os cristãos e não apenas para uma parte deles. Então, este sermão, estas orientações são para nós, é para o nosso benefício, ok? Devemos entender o que está aqui e aplicar na nossa vida. Todo cristão deve possuir o caráter demonstrado aqui, ok? Por fim, nós vimos o que implica ser bem-aventurado também daquela feita. Vemos que o que significa ser verdadeiramente feliz. E que essa felicidade não é um mero conforto na vida, mas uma condição abençoada, que não está mais debaixo da ira de Deus e nem de sua maldição. É o oposto de alguém que está debaixo da ira e da maldição de Deus. Ok? E que esse estado abençoado se demonstra por uma vida operosa, obediente, decorrente desse estado, dessa condição. A ideia, queridos, é que o homem verdadeiramente feliz é o que reconhece e confessa os seus pecados, está refugiado em Cristo e nele goza de uma condição de usufruto das bênçãos celestiais que fluem do próprio Senhor. Em outras palavras, um homem e uma mulher verdadeiramente feliz, do ponto de vista bíblico, é um homem e uma mulher abençoado em Cristo. E aí percebemos como o homem sempre está em busca da felicidade. Ele está à procura da felicidade, né? Ele foi feito, e isso decorre da seguinte verdade: o homem ele foi feito para ser feliz. Mas o problema central em torno dessa temática é que a felicidade não deve ser o fim último da vida do homem. A felicidade deve ser uma consequência de uma vida conformada a Cristo. Em outras palavras, a busca pela felicidade é uma busca por Deus. Não é isso que aprendemos no Catecismo Maior de Westminster e no Breve Catecismo? Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. O homem de Deus ele não vive, então, em outras palavras, à procura da felicidade. Ok? Ele vive para a glória de Deus, à procura de agradar ao Senhor. E o resultado de uma vida que vive para a glória de Deus é uma vida feliz. É daí que decorre a nossa bem-aventurança. Não é de outra realidade ou de outro fato. Ok? Além do mais, viver para a glória de Deus implica em viver na sua presença. Implica em viver sempre em comunhão com o Senhor. Ok? Viver na presença do Senhor. E o que é que a Escritura diz? Que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Não é isso que lemos no Salmo 16, versículo 11? Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Ok? Então, em resumo, foi isso que nós vimos. É importante esse conceito de felicidade, porque ele vai permear todas as demais beatitudes. Ok? Então, os felizes... E aí mostra como é só uma classe de pessoas, mostra a unidade de todas essas bem-aventuranças. Então, bem-aventurado é
humilde de espírito, o pobre de espírito e o bem-aventurado, a pessoa verdadeiramente feliz, a pessoa que está nessa condição abençoada, ela é feliz e a sua felicidade escorre pelos seus olhos. Ok? A pessoa verdadeiramente feliz é aquela que chora por razões específicas, como nós veremos aqui, que chora por causa do seu pecado. Ok? Então veja, uma das primeiras coisas que devemos aprender deste texto, né, dessa porção, né, em que reside, né, a grande alegria de chorar. Qual é a causa? Qual é o objetivo desse choro? Tá? Onde reside a grande alegria de chorar? De antemão, deixa eu perguntar a você, qual foi a última vez que você chorou? E por que você chorou? Como eu disse no início, nós vivemos na geração dos olhos secos. Ninguém quer chorar. Vivemos na época do stand-up comedy, como eu disse, do entretenimento, dos memes engraçados. Rimos de tudo. E de maneira trágica, rimos até quando a lei de Deus é quebrada. Ok? Isso não é verdade? Quantas vezes sorrimos de pessoas que estão quebrando a lei de Deus e nós nos alegramos com isso? Homem se comportando como mulher de um jeito cômico e nós então sorrimos daquilo que para o Senhor não é engraçado. Ok? Quebramos o nome e o segundo mandamento constantemente, sorrindo, né? Dizendo o nome de Deus em vão, em motivo de gracejos, em momentos de gracejos, melhor dizendo. O fato quando foi a última vez que nós choramos porque a lei de Deus foi quebrada? Qual foi a causa do nosso choro? O fato é que esse mundo ele não deseja nos ver lamentando pelos nossos pecados. Pelo contrário, o mundo deseja nos ver satisfazendo os nossos pecados e estando satisfeitos nele. Como o Dr. Martin Lloyd-Jones bem afirmou, nesse livro aqui, né, o Estudos do Sermão do Monte, Lloyd-Jones diz o seguinte: a filosofia do mundo estipula o seguinte: esqueça-se das suas dificuldades, volte as costas para elas e faça tudo quanto estiver ao seu alcance para não ter de enfrentá-las. O mundo opina: as coisas já são bastante ruins para que a gente ainda fique procurando tribulações. Assim sendo, seja tão feliz quanto lhe for necessário. Se o mundo já é tão ruim, né, para que viver procurando tribulações? Então, seja feliz tanto quanto possível. É como Lloyd-Jones interpreta a filosofia vigente. Né? O fato é que há uma oposição contra a santa tristeza, com a tristeza que é ordenada nas Sagradas Escrituras. E essa oposição decorre talvez de muitos fatores. Em parte, quem sabe, do hedonismo nihilista, que prega a busca pelo prazer e como um fim da vida, né? Na realidade, o nihilismo ele defende que não existe propósito para a vida, né? Que não tem razão para criarmos expectativas quanto ao futuro. Então, nós devemos nos preocupar apenas com aqui e com agora. Ok? Então, o que importa é o momento que vivemos. Carpe diem. Aproveite o dia. É apenas isso que você tem. É o momento que você está vivendo. Então, seja o máximo feliz possível nesse momento. Permita que suas emoções aflorem. Não tente suprimir as suas emoções. Ok? Nietzsche, o filósofo, né? Ele dizia que suprimir as tentações demonstra fraqueza. É algo de pessoas que caracteriza pessoas covardes. O super-homem, o homem evoluído, ele é aquele que não suprime as suas paixões, mas é aquele que desperta as suas paixões, que deixa elas virem à tona. Ok? Essa filosofia, ela reina em nossa sociedade. O mundo vive para o prazer. As pessoas trabalham de segunda a sexta para poder se deleitar, se divertir o máximo possível no final da semana. Ok? Então, essa é a perspectiva que governa a maior parte das pessoas. Mesmo que elas desconheçam os princípios filosóficos por detrás
desta realidade. Tá bom? O hedonista Aristipo, né? Datado aí do ano 436 a 366 a.C., ele entendia que o prazer é o que movimenta o homem. O prazer sempre é algo positivo, não importando de onde venha esse prazer. Então ele é um dos percussores do hedonismo, ele é um hedonista por natureza, porque ele entendia que o prazer é o que dá sentido à vida. E não é assim que a maior parte das pessoas vivem? Não é à toa que o que é que mais há disponível hoje no mercado social? Entretenimento de toda espécie. Tudo aquilo que possa dar conforto e prazer ao homem. Então, ser confortável é o que o homem procura o tempo todo. Sentir prazer. Não é à toa que olha a quantidade de programas que há na TV aberta, ou mesmo em canais fechados, para proporcionar o máximo de prazer possível. Fazer o ser humano rir o tempo todo. Ok? Vivemos em uma sociedade hedonista, não há dúvida quanto a isso. Mas a Escritura, por sua vez, afirma que os verdadeiramente felizes são os que choram. Há inclusive uma advertência para aqueles que riem sem um propósito santo. Lucas 5:25, nós vemos o Senhor Jesus Cristo dizendo: ai de vós os que agora rides, porque é a vez de lamentar e chorar. Há uma teologia bíblica do choro. A Escritura dá grande ênfase nisso. Há um livro inteiro na Bíblia chamado Lamentações. Uma boa parte dos salmos também são de lamentos. Há um profeta conhecido como o profeta chorão, que é Jeremias. Vemos grandes homens de Deus chorando, como Daniel, como Neemias. Em nenhum dos lugares, nem em nenhum lugar dos evangelhos, nós vemos uma descrição de Cristo sorrindo. É claro que ele se alegrou, os salmos também apontam para isso. Mas nós não vemos nenhuma descrição nos evangelhos de Cristo sorrindo. Com certeza ele deve ter rido, faz parte da nossa natureza. Mas não há nenhuma descrição. Mas de maneira surpreendente, há pelo menos 3 descrições no Novo Testamento sobre Jesus chorando. 2 nos Evangelhos e uma em Hebreus, que logo mais nós veremos. Ok? A grande verdade é que a Escritura ela tem uma teologia bíblica do choro. Ok? Ela pressupõe que o povo de Deus é marcado também por uma tristeza santa. E essa tristeza santa não é algo que rivaliza com a alegria do cristão, mas em grande medida faz parte do contentamento e da alegria do cristão. Ok? Mas a pergunta é, qual é a causa do choro aqui no nosso texto? Há um debate sobre a causa do choro. Tá? Uns acreditam que o choro aí é por causa das perseguições, ou até mesmo um choro de alegria pelo que o Senhor fará com o seu povo. É óbvio que não se pode negar que pode abranger essas coisas. Todavia, a causa do choro na Escritura é muito mais abrangente e flui da beatitude anterior, a que nós estudamos semana passada. Bem-aventurados os humildes de espírito, que nós traduzimos como pobres de espírito, e que poderíamos ainda mais profundo como os mendigos de espírito. Ok? E, em outras palavras, se todas essas beatitudes falam do mesmo cristão, então aquele cristão que reconhece a sua miséria, que reconhece a sua falência espiritual por si mesmo, que não tem nada de si para apresentar de Deus, mas que deseja receber de Deus tudo o que lhe é necessário. Uma alma que reconhece a sua miséria, inequivocamente, ela irá chorar em decorrência disso. Ela irá lamentar o seu pecado. No livro das Lamentações há uma declaração forte. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Veja, essa é a razão dos lamentos. É o fato de que nós somos miseráveis e nós só vivemos porque Deus é misericordioso para conosco. O pecado traz destruição. O pecado traz separação de Deus. O pecado nos priva de perceber e de nos deleitarmos nas bênçãos que Deus tem nos dado. A palavra de Deus então mostra que há uma ordem
para afligir-se por causa do pecado. É a reação natural de quem realmente teme a Deus. Isto é, chorar por causa de seus próprios pecados e chorar por causa do pecado dos outros. Alguém que nasceu de novo reagirá ao pecado com tristeza. A sua experiência pessoal não tem lhe demonstrado isso? Se não, é algo para você então pensar e ponderar. Porque o arrependimento tem que trazer, pesar a sua alma. Isso não é ruim, isso é bom, isso é início, isso é evidência de vida na sua alma. Se você acha que eu estou sendo radical demais nisso, me acompanhe em alguns textos bíblicos que irá esclarecer definitivamente para você como essa é a verdade, tá bom? Abra lá Tiago 4, versículo de 8 a 10. Tiago, capítulo 4, versículo de 8 a 10. Perceba, olha o que diz o texto sagrado. Tiago, capítulo 4, versículo de 8 a 10. Diz assim: Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Veja, converta o vosso riso em pranto, vossa alegria em tristeza. Afligi-vos, lamentai e chorai. Por que Tiago está dizendo isso? Ele fala isso ao mesmo tempo que ele diz: chegai-vos, portanto, ao Senhor, a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai-vos, pecadores. No contexto de santificação, de aproximação do Senhor, de consagração do Senhor, nós percebemos ainda mais a nossa miséria, ainda mais a nossa sujeira. A santidade de Deus demonstrada na Escritura é aquele espelho límpido que mostra as nossas impurezas, as nossas deformidades, as nossas falhas. Ok? Por isso a Escritura ordena o quê? Afligir-se, lamentar e chorar. Também no Salmo 51, versículo 17, nós aprendemos com o salmista que o Senhor, ele se compraz naquele que aflige sua alma, naquele que tem seu coração quebrantado. Diz assim o versículo 17 do Salmo 51, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Percebe? É o coração contrito. Isaías 66, versículo 1 e 2, um texto que a gente tem trabalhado sempre, nos ensina que o homem para quem o Senhor olhará é o contrito e abatido que treme diante da sua palavra. Isaías 6, versículo 5, nós vemos que a reação de Isaías diante da revelação augusta de Deus, diante daquela revelação divina, é dizer: ai de mim, é um lamento, pois sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Quando abrimos lá em Neemias, capítulo 8, versículo de 9 a 11, nós vemos o povo de Deus em lágrimas, quando redescobriram a lei de Deus. Quando nós abrimos ainda lá no livro dos Salmos, Salmo 32, conhecidíssimo. Nesse salmo lindo, vemos ali Davi dizendo, no versículo 2 em diante, do Salmo 32, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Quando ele calou seus pecados, ele disse que envelheceu como seus ossos? Pelos constantes gemidos todo dia. Lá no Salmo 119, versículo 136, vemos Davi falando naquele lindo salmo: torrentes de águas nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Que o salmista está dizendo é que, ao invés dele se deleitar com a quebra da lei por parte
de outros, né? Quando outros quebravam a lei, ao invés disso não incomodar Davi, ao invés de Davi dizer que ele não se importava com isso, ou que mesmo se deleitava nisso, ele diz: torrente de água nascem dos meus olhos. Você chora quando outras pessoas quebram a lei de Deus, você se entristece. Ok? A palavra de Deus também vai nos dizer que parte da nossa caminhada, ela é marcada também pelo gemido, né? Antes disso, o apóstolo Paulo mesmo, ele bateu, ele esmurrou o seu corpo, dizendo: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele fez isso lá em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, no versículo 24. Antes dele dizer graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, ele teve que bater no peito e gritar: desventurado homem que sou. O lamento precede o consolo e o conforto. Isso é o que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras. Faz parte da nossa caminhada, queridos. Gemer, chorar por causa do nosso pecado. É interessante porque 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e 2, nos lembra. 2 Coríntios 5, versículo 1 e 2. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas no céu. Casa não feita por mãos, mas eternas nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos de nossa habitação celestial. Perceba que Paulo ele não particulariza essa descrição. Ele não diz que ele geme. Ele diz que nós gememos. Sim, nós gememos esperando a libertação desse corpo de pecado. Você não deseja isso? Você não deseja se ver livre desse corpo de pecado? Claro, isso não nos levará a suicídio, a nos matar, senão seria ainda pecar contra o Senhor. Mas que deve haver uma esperança, uma expectativa, um anseio por nos ver livre desse corpo de pecado, e isso deve haver. E se demonstra como? Por gemidos. Gememos, choramos. Também, queridos, lá em João 11, versículo 32 a 36, por ocasião da ressurreição de Lázaro, nós vemos o que na Escritura, no versículo 35 e 36 de João 11? Jesus chorou. Ele chorou. Ele chorou também por ocasião da destruição de Jerusalém, lá em Lucas 19, 41 a 44. E por que Cristo chora? Cristo chorou porque ele se compadeceu da nossa miséria. Ele chorou porque ele, como um ser humano, 100% homem que também era, Deus homem, mas identificado em nossa carne, reconhecido como homem, ele compartilhou de nossas dores, do nosso gemido, das nossas angústias. Ele não tinha pecado, mas ele herdou um corpo débil em decorrência da maldição sobre o pecado. Ele assumiria sobre si as nossas culpas no Calvário. E ele viu ali o salário do pecado, o salário da desobediência. Foi a morte de Lázaro. O salário do pecado é o salário que Lázaro e todo homem recebe, morte. É o que diz a Escritura. Ele chorou diante prevendo a queda de Jerusalém pelo mesmo motivo, mas em um sentido ainda mais trágico. Jerusalém iria cair por causa de sua rebeldia. O que a rebeldia traz? Aflição. O que a rebeldia traz? Destruição. Aquele povo seria destruído. E Cristo se compadece. Ele chora. Ele chora por causa do pecado. Ok? Quando abrimos lá em Hebreus capítulo 5, nós lemos no versículo 7 de Hebreus 5. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas
orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Como foi que Cristo ofereceu o sacrifício dele em nosso lugar? Com clamor, forte clamor, lágrimas e orações. Queridos, não há dúvidas de que o choro santo por causa do nosso pecado, por causa que a lei de Deus é quebrada, deve tomar o nosso coração e deve fazer parte da nossa caminhada. Aí você pergunta, mas por que chorar? Seja mais claro. Permita-lhe dar algumas razões então para chorarmos, como a Escritura requer. Então, em primeiro lugar, nós devemos chorar porque o pecado é uma ofensa contra Deus. E os filhos de Deus devem quando a lei de Deus é quebrada. Quando a lei de Deus é quebrada, nós devemos nos angustiar. Nós devemos nos entristecer. Isso mostra o nosso amor ao Senhor. Isso demonstra o quanto nós amamos aquele que nos salvou e que tem nos santificado. Uma segunda razão, os homens quebram a lei de Deus e os filhos de Deus desejam que a vontade de Deus seja vindicada. Se de um lado nós nos entristecemos pelo fato de que Deus está sendo ofendido quando alguém peca, quando nós pecamos, então de outro lado nós também nos entristecemos porque nós vemos o nosso pai desonrado. E quem é o filho que tem prazer em ver o seu pai desonrado? Então, quando os homens quebram a lei de Deus, nós devemos nos aproximar do Senhor pedindo, Senhor, tenha misericórdia. Também nós devemos chorar porque o pecado trouxe separação e miséria na relação com Deus, com o próximo e conosco mesmo. Por que nós temos conflitos na nossa alma? A nossa alma meio que está trincada pelo pecado. Nós estamos partidos por dentro. Por isso nós temos lutas conosco mesmo. Nós temos luta contra o nosso próximo. Por que não conseguimos ter paz plena? Por que as nossas conversas são sempre batalhas de palavras, guerras de palavras? O pecado trouxe isso. O pecado trouxe miséria e destruição na nossa relação com Deus. Nós deveríamos ser mais santos, nós deveríamos desejá-lo mais, deveríamos ter mais paixão pelo Senhor, mas não temos por causa do quê? Do maldito pecado. E isso não nos deveria levar ao choro? O choro, queridos, também, essa é uma outra razão, é uma expressão do anseio da alma pelo seu Senhor. É a alma que clama por Deus. Como uma coça suspira pelas águas, como a terra seca pela chuva. A alma do cristão verdadeiro anseia por Deus, ela clama por Deus, ela se sente carente, se lembra, é o pobre de espírito. Por fim, o choro é uma expressão da angústia da alma por pecar contra um Salvador tão bondoso. Somos miseráveis, pecadores, vis. Mas o Senhor veio e nos salvou. Temos um Salvador tão bondoso, que morreu no nosso lugar e por nós. Derramou toda gota de sangue dele no nosso lugar. Sofreu o inferno no nosso lugar e nos concedeu bênçãos. Nos deu entrada no seu reino. Nos fez herança e nos deu uma herança e nos deu o privilégio de sermos co-herdeiros com ele. E ainda assim nós pecamos contra ele. Isso não deveria nos ferir e nos fazer chorar? Certamente. Eu pergunto, queridos, você tem chorado? Por que não? Não será que a sua visão acerca do pecado tem sido suave demais? Será que não nos acostumamos com o pecado e o nosso coração já está cauterizado para o pecado? O fato é que a tristeza acompanha a vida daqueles que servem ao Senhor. Ok? E faz parte de sua alegria. E por falar em alegria, veja que a última parte do versículo diz: bem-aventurados que choram porque serão consolados.
É interessante porque a palavra para consolo aqui tem a mesma raiz para o substantivo consolador, parácletos, né? E por si só já nos mostra a natureza desse consolo, né? Cristo é o nosso consolador, que ao partir nos deixou outro consolador, e essa é a promessa. Eu vos deixarei outro consolador. Ok? E nós temos então essa promessa de consolo, de um consolo para usufruir já desde então. Afinal de contas, faz parte do ministério de Cristo consolar o seu povo. Se você abrir a sua Bíblia lá em Isaías 61, abra a sua Bíblia lá em Isaías 61, versículo de 1 a 3, nós lemos o seguinte. E é interessante que é no mesmo contexto que vimos a semana passada sobre os pobres de espírito. Apenas para enfatizar que o pobre de espírito é o mesmo que chora por causa dos seus pecados, tá bom? Mas veja Isaías 61, a partir do versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Quando abrimos em Lucas 4, versículo 18 e 19, vemos esse texto sendo concretizado no ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Consolador. Ele veio consolar os que choram. E essa bem-aventurança, como eu disse, já é desfrutada parcialmente aqui. Pois se o choro é por causa do pecado, nós temos da parte de Deus a declaração. Se lembra lá de Romanos 5, versículo 1? Justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Se o nosso choro é por causa do pecado, nós temos da parte de Deus que em Cristo Jesus somos justificados, estamos sendo santificados e preparados para sermos glorificados. Em outras palavras, fomos perdoados de nossas ofensas, já não temos mais nenhuma culpa diante do tribunal de Deus, embora continuemos culpados por sermos transgressores, mas já fomos justificados, declarados justos diante desse tribunal, por causa da justiça de Cristo. Estamos sendo santificados, ou seja, o poder do pecado está sendo mortificado em nós, e seremos glorificados. Em outras palavras, o pecado não fará mais parte da nossa existência. Por isso, o homem bem-aventurado, ele é aquele cujas iniquidades são perdoadas, diz o Salmo 32. Bem-aventurado o homem cujas iniquidades são perdoadas, cujo pecado é coberto. Em outras palavras, nós, ao mesmo tempo que choramos, nós temos um consolo aqui de que o pecado já não nos condena mais, de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8, 1. Então já usufruímos esse consolo, uma parte dele, de que o pecado, embora ainda nos aflija, ele não pode nos condenar mais. Mas também existe uma outra realidade, né? Uma outra aplicação dessa verdade. É que Cristo deixou o seu consolador em nós. Então já estamos sendo consolados. Por isso a importância de nos entristecermos pelo pecado, pois é o consolador que nos dará alegria. Mas perceba, essa bem-aventurança ela só vai se concretizar cabalmente na consumação. Quando abrimos lá em Apocalipse 7, versículo 17, é que nós lemos. Apocalipse 7, versículo 17. Lemos o seguinte: pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, nós lemos. No versículo 3 e 4 de Apocalipse 21, nós lemos:
Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ele nos consolará. Esse consolo também aponta para o futuro. Na realidade, a nossa vida cristã ela é uma perene tensão entre o já e o ainda não. Já temos o Consolador, já estamos sendo consolados, mas ainda não alcançamos todo o consolo. Ainda temos um corpo, um velho homem que ainda habita em nós. O pecado ainda habita em nós, o mal ainda habita em nós. Ainda nos angustiamos, mas temos uma certeza de que isso tudo terá um fim. O cristão, então, queridos, ele é definido por essa tensão de choro e consolo, de choro e alegria. Faz parte da sua alegria o ser continuamente consolado em suas tristezas. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele resume bem o dilema do cristão entre essa alegria e essa tristeza santa. Ele diz: o crente nunca é um indivíduo que finge ser triste ou jovial. Não, mas é uma pessoa que leva a vida a sério. Ele contempla a vida espiritualmente e vê na vida o pecado e os seus efeitos perniciosos. O crente é um homem sério e sóbrio. Sua aparência sempre é de um homem compenetrado e bem equilibrado. Ele sempre encara as coisas com seriedade, mas devido à sua visão, à sua compreensão da realidade, o crente também goza de uma alegria indizível e cheia de glória. Somos felizes de fato, porque temos esse consolo e porque é produzido em nós uma tristeza santa em relação ao pecado. O fato é que nós ainda gememos e gemeremos muito até chegar o dia de nossa libertação total e final. Mas devemos nos fiar na seguinte promessa, que está em 2 Coríntios 4, versículo 16 a 18. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. É assim que nós vivemos. É assim que devemos viver. Por isso não devemos nos desanimar, mas a nossa caminhada é com lágrimas e risos. Mas antes do sorriso vêm as lágrimas. Nossas lágrimas de alegria. As lágrimas precedem os nossos momentos de prazer, certamente. As lágrimas não são rivais da nossa alegria. As nossas lágrimas compõem a nossa alegria. E veja, quem será consolado? Os que choram. Não há consolo para quem não chora, não é verdade? O consolo é para aqueles que choram. Você chora pelo seu pecado. Está na hora de rompermos, queridos, com essa cultura de olhos secos. Está na hora de nos quedarmos diante do Senhor, reconhecer nossa miséria e lamentar os nossos pecados. E lamentar que a lei de Deus é quebrada. Estamos sendo feitos à imagem de Cristo. Foi assim que Cristo se posicionou. Assim devemos nós também. Faz parte do nosso caráter. A nossa vida é um misto de choro e risos. E os risos que advêm desse choro, dessa tristeza santa, é um riso santo. Não é um riso escarnecedor. É um riso que glorifica a Deus. Somos felizes e alegres, mas não porque não haja tristeza ou lágrimas na nossa caminhada. É exatamente porque há que somos felizes e alegres. Porque temos essas três maravilhosas verdades nos acompanhando. Uma, o nosso Consolador, o Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos consola. Ele faz isso por sua palavra. Ele é o Consolador. Segundo, Ele partiu fisicamente,
mas deixou o outro Consolador, o Espírito Santo, habitando em nós. E é esse Espírito que nos consola diariamente. Por isso podemos chorar e ter contentamento. Terceiro, nós já fomos perdoados dos nossos pecados e estamos sendo conduzidos para a glória. E lá teremos as nossas lágrimas definitivamente enxugadas. Então, queridos, precisamos aprender a chorar e a lamentar pelos nossos pecados. Lembrando isso, que a felicidade verdadeira é dos que choram. Ok? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Gracioso e bondoso Deus, aplica a Tua palavra ao nosso coração, é o que nós pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, assim está encerrado, ok? Se tiver alguma pergunta, coloquem lá no grupo da Coama, tá bom? E daqui a pouco, eu acredito que aí uns 20 minutos no máximo, nós iremos nos reunir para orar, tá bom? Entre 15 a 20 minutos vai ser disponibilizado no grupo um link para nos reunirmos e orarmos todos juntos, tá ok? Como nós havíamos combinado. Que Deus abençoe a todos. Se você ainda não curtiu, curte o nosso canal aqui no YouTube, ok? Se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu, tá bom? Mande essa mensagem e outras que estão aqui no nosso canal, para que outras pessoas também sejam abençoadas, para que a gente também alcance aí 1000 inscritos e outros recursos do YouTube sejam liberados para nós, tá bom? E outra, eu falei sobre a felicidade dos que choram, mas se você quiser um estudo também aprofundado sobre a alegria cristã, né, sobre o prazer e o deleite cristão, de um ponto de vista bíblico, nós também temos um estudo também no canal da Igreja Presbiteriana, um estudo que nos foi dado pelo presbítero Cauê, muito bom o estudo mesmo, vale a pena conferir, tá bom? Ele já foi disponibilizado aqui no YouTube. Então você entra aí, eu vou colocar aqui, já está em uma das janelazinhas, ou possivelmente eu não sei se já fechou a tela agora aqui para mim, mas se fechou, tem a janelazinha aqui com o estudo do presbítero Cauê. Então clica, tá bom? Clica e acompanhe, que você será muito edificado. Deus abençoe a todos e até mais.